Boa tarde. Chegamos à terceira aula da jornada Acolhendo o Novo Tempo e hoje a gente vai entrar na frequência 1320, entender o que é esse número, de onde que vem isso, como que a gente usa desse conhecimento para fluir na nossa vida, como a gente usa isso para autoconhecer quem somos, como a gente usa isso para se sincronizar com a natureza, com o tempo natural e viver livre de estresse e ansiedade, que essa é a intenção, né, de acolher um novo tempo. Viver no seu ritmo, colher o seu ritmo, viver a sua vida de uma forma leve, tranquila. E o Tzolk'in, ele é um guia para isso. É uma ferramenta que nos auxilia trazendo muito entendimento, muita clareza, muita compreensão sobre os nossos processos, sobre os nossos caminhos, sobre tudo que a gente vivencia aqui nessa experiência, né? Então, antes de começarmos, vamos tomar uma inspiração profunda, exalando pela boca, inspirando, encontrando e se mantendo no teu centro. Concentre-se no seu coração, no seu centro cardíaco. Inspire, expandindo o seu centro cardíaco. E exalando, soltando, liberando tudo que não for este momento, este agora. E inspira fundo. Muito bem. Então, o que a gente vê aí é a matriz do Tzolk'in, tá? Isso está colocado aqui de uma forma plana, né? Parece uma folha, né? Algo plano, mas vocês podem entender isso como uma espiral, ok? Então imagine que essa espiral ela começa no Qin 1, termina no Qin 260, certo? Aqui a gente tem o Qin 1 e aqui a gente tem o Qin 260. Quando isso aqui se encosta com isso aqui, você percebe que forma uma espiral. Você percebe que fecha um giro quando isso acontece. Então, esse papel, essa matriz, né, que está colocada aí com os 260 quins, na verdade ela é um cilindro, sabe? Uma forma cilíndrica, onde Kim 1 vai para o Kim 2, vai para o Kim 3, 4, 5, 6, até chegar no Kim 260. E ali ele volta para o Kim 1, 2, 3. Então a gente conta o tempo através da matriz do Tzolk'in de uma forma espiralada, constantemente evoluindo, ascendendo. Então o Tzolk'in pode se entender como a matriz sincrônica do tempo. Essa ferramenta do Tzolk'in era o que os maias, os antigos maias, usavam para sincronizar-se com diversas formas de contagem de tempo diferente. Então, os maias antigos eles usavam até 17 calendários simultaneamente, 17 formas de contar o tempo. E o Tzolk'in, essa matriz que vocês estão vendo, era a ferramenta que eles usavam para que, por mais que usassem 17 calendários diferentes, continuassem se sincronizando. Mais que cada um seguisse um tipo de calendário, havia uma egrégora sobre isso que fazia com que as sincronias acontecessem. Então é disso que se trata o Tzolk'in. É uma matriz sincrônica que seguir ela faz com que a gente comece a não perder mais o bonde da vida. Sabe? Quando você começa a tomar decisões alinhadas com esse tempo natural, as suas decisões elas se tornam decisões fortes. É uma decisão com determinação. Você começa a fluir na vida
tomando decisões, exercendo o seu papel de co-criador da sua realidade de uma maneira muito mais conectada, de uma maneira muito mais é, sincrônica. Então, os seus atos eles não são mais atos isolados, eles são atos que estão em concordância com todo o universo. É disso que se trata o Tzolk'in. É disso que se trata esses 20 selos, esses 13 tons. São formas da gente se conectar com o tempo de uma maneira mais sutil, saindo um pouco do tempo nessa perspectiva linear e material, e indo para o tempo numa perspectiva radial, espiralada, mais sutil, mais sentir o tempo do que realmente pegar o tempo, né? Então, através do Tzolk'in, a gente consegue acessar essa dimensão espiritual do tempo, onde as coisas se tornam muito mais leves. Imagina comigo, se você compreende que o tempo é meramente uma ilusão, boa parte da sua ansiedade, boa parte do seu estresse, eles já caem por terra. E isso não significa que você não vai ter as suas responsabilidades. Você vai sim cumprir com as suas responsabilidades, com os seus deveres, cumprir com as suas tarefas, mas sem a necessidade de estar correndo contra o tempo, sem a necessidade de estar se sentindo sempre atrasado ou lerdo ou muito acelerado, nada disso. O Tzolk'in ele lembra você que o tempo não passa de uma ilusão mental. E o Tzolk'in vem para te lembrar que você pode sim seguir o seu próprio ritmo, porque a cada dia a gente recebe essas informações e a gente se torna essa informação. Então a gente hoje, por exemplo, hoje é o Kim Terra autoexistente e vermelha. Então, no Kim Terra, todos nós estamos nos alimentando dessa frequência simbolizada pelo selo Terra. Então, todos nós somos todos os Kims diariamente. Por isso que você sai da ansiedade, por isso que você sai do estresse, porque você não tenta viver um domingo no meio de uma segunda-feira. Você não tenta que seja um fim de semana no meio da semana. Você limita a sua vida por um calendário que não respeita toda a vida que há nesse sistema. Então, quando você segue esse calendário de 13 luas, juntamente com o Tzolk'in, você começa a pautar a sua vida em algo muito mais libertador, em algo muito mais verídico para você. Porque hoje você é terra autoexistente vermelha, não importa o que você esteja fazendo, o que você tenha que fazer, aonde você esteja, hoje somos todos no planeta Terra, terra vermelha. E é assim dia após dia. Então, o estudo do Tzolk'in, a melhor forma de você se conectar com o Tzolk'in é você estudar diariamente a energia do dia. A energia que está vigente no dia de hoje é a melhor forma de compreender todo esse Tzolk'in, todo esse estudo. Por isso que eu falo que, para mim, o Tzolk'in é algo muito natural, muito simples. Eu não me aprofundei muito em estudos de livros, apesar de que eu amo ler sobre esse assunto, porque para mim faz sentido entender diariamente os Kins, sem pressa de entender tudo. Por que eu quero entender todo o Tzolk'in se a minha proposta é viver em sincronia com ele? Aprende? Aprende como eu posso viver um dia de cada vez, sentir uma energia de cada vez, passo de cada vez. Saio daquela afobação de que eu preciso compreender tudo isso de uma vez só. Saio daquela afobação de que eu preciso ser o que eu não sou, de que eu preciso fazer o que eu não estou fazendo. Eu simplesmente fluo com o dia e com o que ele está me pedindo. Então eu sei que o dia de hoje pede movimento, evolução, conectado com a sincronia. E é assim que eu vou me portar no dia de hoje. Não quer dizer que eu vou olhar o Kim e vou ver quais são as palavras-chave dele e vou me forçar para agir daquela forma. Não, não é isso. Não é essa a intenção. Aqui a gente não quer forçar nada. A intenção aqui é você despertar para o seu dia, saber qual é o Kim do dia e sentir. Hoje é o Kim Terra.
O que eu sei sobre a Terra? O que eu sinto sobre esse selo? E aí, para você ter esse entendimento, para quem está começando agora, né, não entende muito os selos, tem diversos sites e pessoas que postam diariamente uma interpretação do Kim do dia. Mas essa interpretação nada mais é do que uma interpretação da pessoa sobre a energia do dia. Por isso que é imprescindível que você mesmo retome esse teu senso de poder e sabedoria interior e decida o que que esse dia significa para você. Ponto. É isso. É ótimo compartilharmos as nossas experiências sobre o Tzolk'in, porque não existe certo ou errado. Como eu estou me sentindo hoje, é o certo para mim, é o que o universo tem para mim hoje. Como você pode estar se sentindo hoje, é o certo para você, é o que o universo está te mostrando hoje. Ok, digamos que você não esteja num dia tão bom. Digamos que você não esteja se sentindo natural no dia de hoje. Te recomendo olhar o Kim novamente e meditar sobre essa energia do Kim. Meditar sobre o que o dia de hoje está te trazendo informações. Talvez você está indo muito rápido, talvez você está indo com muita força, talvez você está indo muito rígido. O fim do dia traz informações sutis para você sentir e se sincronizar com isso. Respirando. Bem, aqui a gente tem um zoom dos 20 selos solares. Esses elementos, eles são muito antigos. Essas figuras não são figuras inventadas, tá? Foram figuras que foram analisadas e tem livros muito antigos sobre a cultura antiga dos maias. Havia esses símbolos nas escrituras. E isso é como se fosse partes da luz do sol chegando até nós diariamente. Como assim? Imagine que cada um desses 20 selos são partes de um todo, ok? Porém, a nossa mente, a nossa concepção, aqui na Terra, quanto seres humanos, não tem a capacidade de processar toda essa informação de uma vez só. E é por isso que foi feito fractais desse todo. Quando eu falo fractal, você pode entender um pedaço do todo, mas que reflete o todo também. Então, quando eu pego uma gota de água do oceano, eu tenho um fractal do oceano, e simplesmente naquela gota eu tenho toda a informação que há no oceano inteiro também. Então, isso é um fractal. Cada um dos selos é um fractal de uma grande informação, que é uma informação de luz. Essa informação dos selos é uma frequência de luz que chega até nós vindas do nosso Sol central, do nosso Sol, do nosso sistema solar. E é como se fossem enzimas. Nosso corpo absorve a luz solar, como as plantas, a gente se alimenta dessa luz e a gente se torna aquilo que a gente se alimenta. Então é por isso que cada dia, cada Kim, nos tornamos aquele Kim, porque a gente se alimenta daquele Kim, a gente se alimenta daquela frequência de luz e a gente se torna ela. Isso funciona para todo mundo, independente se a pessoa conhece isso ou não. Ela vai estar recebendo a luz solar igualmente. Então aqui a gente tem uma poesia. Se você for ver, isso é bem. Eu lembro que eu falei que esse conhecimento ele vai mais para o lúdico, sai um pouco da mente racional, porque se você for tentar entender um conhecimento dessa escala através da mente racional, vai colapsar, não vai conseguir entender. E é por isso que ele vem de uma forma muito lúdica, de uma forma muito poética, trazer ensinamentos muito profundos. E é por isso que não tem como a gente tentar entender. E sim, viver isso. A gente precisa viver e sentir isso. Né? Resgatar a nossa criança interior quando se trata desse assunto. Simplesmente viver em... Ah, eu não sei o que quer dizer o dragão. Finge que você sabe. Inventa na sua mente um dia onde você vai estar vivendo alinhado com a energia do dragão. Faz de conta que você está alinhado, faz de conta que você está sincronizado e você já vai começar a se sincronizar. Entende? É uma coisa muito mais mental. Então, evitem falar que esse assunto
é complexo, evitem falar que esse assunto não faz sentido, porque na verdade ele não precisa fazer sentido. Conforme você vai estudando e diariamente vai entendendo isso, vai se sincronizando com isso, você vai começar a ter as suas próprias percepções sobre cada um desses selos, e tá certo. Quando você compartilhar suas percepções sobre qualquer selo, vai estar certo. Porque é algo pessoal, é teu, é individual, é você e o universo falando com você o tempo inteiro. Então eu estou aqui facilitando esse conhecimento, eu não estou aqui dizendo que é assim ou assado. É sempre a sua soberania pessoal, a sua soberania espiritual que prevalece, ok? Então, o dragão é o selo 1, ele inicia, traz a energia da mãe, da nutrição, da força primordial da vida, dos novos inícios. O selo 2 é o vento, traz a energia da comunicação espiritual, do alento. Então é um selo que fala muito sobre a comunicação com o plano espiritual, comunicação em si, né? O selo 3 da noite fala sobre a introspecção, sonhos, a abundância do mundo interior. Então, tudo isso é muito fácil de assimilar, tá? Quando você fala noite, você pensa escuro, introspecção, sonho. É o que o selo da noite traz. Quando você pensa semente, que é o selo 4, você pensa foco, florescimento, inocência. E a semente é aquela energia que contém o potencial de uma grande árvore numa pequena semente. Ela é inocente referente a esse potencial. Ela não precisa falar para os quatro ventos que ela se tornará uma grande árvore. Ela simplesmente é. E ela sabe que aquilo está ali e ela mantém o foco no florescimento dela. Por isso que ela consegue fazer com que de uma pequena semente brote uma grande árvore. A serpente é o selo 5, nos fala sobre instinto de sobrevivência, nos fala sobre corpo físico, nos fala sobre prazer, sexualidade. O enlaçador de mundos, o selo 6, nos fala sobre morte, desapego, perdão, conectar dimensões, né? Então, quando eu falo enlaçador, você pode imaginar algo que enlaça dimensões, conecta vida e morte. E essa conexão faz com que a gente desapegue de medo, desapegue de padrões. Então, dias regidos pelo enlaçador são dias onde a gente está sempre convidado a deixar ir algumas coisas. O selo 7 da mão é o selo que traz a cura, a realização, a transformação, o conhecimento. Então, quando eu falo mão, você entende que a mão é aquilo que realiza, que faz acontecer, que cura também. Quando você bate alguma parte do seu corpo, instintivamente você leva a mão em cima, num anseio de tentar curar, tentar sanar. Então, essa é a energia do selo da mão. Estrela, selo 8. A estrela faz o quê? A estrela brilha, a estrela gera harmonia, tem beleza e nos fala sobre arte. O selo da estrela traz essa essência. Lua, selo 9. Purificação, fluxo e água universal. A Lua, nosso satélite no planeta Terra, não é isso que ela fala? A gente não segue um ciclo de morte e renascimento com a Lua nova e a Lua minguante. A Lua também não rege as águas do nosso planeta, então é isso, Lua, água universal, fluxo, purificação. Ok, selo 10, cão. Amor incondicional, fidelidade, lealdade. Essa é a energia do selo do cão. E um animal de estimação, nos traz isso também. Então percebam como a energia, o nome do selo está muito relacionado ao que ele se associa também. Certo? Então por isso que é muito simples, é muito lúdico. Macaco, selo 11. O selo do macaco, ele fala sobre ilusões, sobre brincadeira, sobre magia. O dia regido pelo macaco é um dia onde a gente tem a oportunidade de se conectar com a nossa criança interior, de não levar a vida tão a sério, de se permitir brincar e ver que tudo na verdade não passa de uma grande ilusão e que a gente pode permitir se divertir nesse processo. O humano amarelo, o selo 12, fala sobre sabedoria,
livre-arbítrio, o poder de influenciar. Então, humano, né? O que que um humano faz? Um humano é aquele ser que recebe a sabedoria cósmica e usa do seu livre-arbítrio para fazer. Eu vou ir por esse caminho, eu vou por aquele caminho. Eu vou para frente, eu vou para trás. É sempre um livre-arbítrio. E à medida que cada humano escolhe o que quer fazer, ele influencia outras pessoas também. Então, o primeiro humano que decidiu ir por um caminho e não por outro, com certeza influenciou os outros humanos a seguir aquele caminho também, ou não. Então, nós, como humanos, temos essa essência de influenciar através de escolher as coisas, né? Exercitar o nosso livre-arbítrio. O 13, Caminhante do Céu. Essa energia fala sobre um caminhante do céu que vive explorando os espaços e sempre vigilante, porque imagina comigo, se você é um explorador, você está caminhando por espaços que nunca foi antes, para você estar apto a ver, explorar e entender o que há nesses novos espaços, você precisa estar vigilante, você precisa estar desperto, atento. E essa é a energia do caminhante do céu. Esteja vigilante, esteja atento e explore. Caminhe, né? Seja um profeta, aquele que conecta o céu e a terra. Então, o caminhante do céu fala sobre isso, sobre usarmos dessa conexão céu e terra que somos, né? Todo ser é um ser médium por mediar o céu e a terra, tá? Então, o caminhante do céu traz muito essa energia. Mago. Mago é aquele que vive no momento presente, tem o poder de encantar e de trazer essa sensação de presença realmente, né? O mago é aquele que vive no momento presente, encantando quem está à sua volta. Então, um dia regido pelo mago é um dia para a gente viver o presente e deixar que a vibração que emanamos do momento presente se espalhe por aí, né? Que possa encantar outras pessoas também. Águia, selo 15, traz o poder da visão, da criação, traz o poder mental como aliado nessa criação. Então a águia é aquele arquétipo que voa lá no alto e ela consegue ver as coisas com amplitude. Ela consegue criar coisas também pelo poder de ver. Então a águia ela consegue ver além, ela consegue ver aonde as pessoas não estão vendo ainda. E por ver aonde não estão vendo ainda, ela consegue criar aquilo. É como se ela visse um pedaço em branco na existência e ela decide criar algo ali porque ela tem o poder da visão e tem o poder da mente. A nossa realidade ela é inteiramente criada, co-criada através da nossa mente. Então a águia traz muito essa energia. Guerreiro, selo 16. A energia do guerreiro é uma energia de intrepidez, usa da sua inteligência para questionar verdades. Então o guerreiro, ele é aquele ser que firma bem os pés no chão, se mantém intrépido, inabalável, questiona. Não importa quem está dando a informação para ele, ele vai questionar. E a cada vez que ele questiona, ele ganha mais inteligência, porque a dúvida traz benefícios. Quando simplesmente aceitamos tudo como verdade, a gente poda o nosso potencial mental, descobrir novas coisas e usar da nossa inteligência. Então, o guerreiro, dias regidos pelo guerreiro, pede que a gente seja intrépido, firmes nas nossas convicções e questione tudo, né? Será que eu estou vivendo a minha vida do jeito mais elevado? Será que eu estou me relacionando da forma mais elevada? E assim por diante. Muitos questionamentos. Terra, o selo de hoje, terra. Eu falo sobre movimento, sobre navegação, sobre sincronia, evolução. A Terra, né, o planeta Terra é uma bola de terra que está em movimento ao redor de um Sol. E esse movimento está conectado com os outros planetas, está conectado com o próprio Sol e está sempre buscando essa evolução. A gente está sempre nesse movimento em evolução. Então a energia da Terra é isso. É movimento, é força para agir e força para navegar, para ir adiante, para explorar, conectado com a sincronia, com a evolução. O espelho, o selo 18,
traz a energia da reflexão, da meditação, do infinito. Então, um espelho de frente para o outro, eles ficam rebatendo seus reflexos infinitamente, nunca tem fim. Então, a energia do espelho pede com que a gente seja reflexivo, com que a gente não tome as verdades sem antes refletir sobre elas. Então, a energia do espelho nos convida à meditação, nos convida à introspecção, nos convida a perceber como tudo na nossa vida, na verdade, é um espelho para nós. Como tudo na nossa vida realmente está nos mostrando que somos, está nos mostrando quem realmente somos, e esse reflexo é infinito. E também a energia do espelho nos convida a perceber como tudo é nosso reflexo, compreender que nós somos divinos e tudo que a gente vê também é divino, também é Deus. E aí a gente chega na energia da tormenta azul, que é o selo 19. Tormenta, né? O selo, o nome já diz, é uma energia de muita transformação, catalisação, ela acelera os processos e de autogeração. Então o selo da tormenta é uma energia transformadora, é uma energia que pede com que a gente saia dos nossos comodismos, que a gente tenha uma energia disponível para catalisar o nosso caminho rumo ao nosso centro, onde a gente vai conseguir se autogerar, ser autossuficiente, ser autônomo, independentemente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, autogerar-se é isso. A tormenta traz essa transformação. Faz com que tudo gire, parece que está um caos. Quando você vai para o teu centro, você percebe que tudo está girando ao seu favor. Essa é a energia da tormenta. E no selo 20, ou 0, que é o Sol, a gente tem a energia da iluminação, a gente tem a energia do fogo universal, da vida, o fogo da vida, né? Então a energia do dia regido pelo selo Sol pede com que a gente esteja no nosso centro e emane a luz que somos para o mundo, que a gente reconheça que essa centelha divina já habita em nós, que a gente reconheça que esse estado iluminado de ser já é a nossa natureza. A gente não precisa nada para isso, a gente só precisa reconhecer e acessar isso e deixar isso brilhar. Então a gente compreende isso no último selo desses 20. Então você percebe que é uma historinha, tem toda uma, uma narrativa, desde o dragão até o selo 20, né? A gente dá início no dragão a um novo ser, com a intenção de chegar no sol sendo esse ser iluminado, né? Essa é a intenção de todas as almas aqui. Despertar para essa centelha divina que habita em todos nós. E o Tzolk'in, através dos selos solares, nos dão uma base para isso, para seguir essa missão aqui na Terra de uma maneira muito mais conectada e sincrônica. Respirando fundo. Além dos 20 selos, a gente tem os 13 tons. Eu falei que os 20 selos eram 20 frequências de luz. Ok? Os 13 tons são 13 frequências de som. Então é 20 selos, 20 frequências de luz com 13 frequências de som. Tudo isso forma o Tzolk'in. Combinação. Aqui você pode ver o selo 1 até o selo 20. E aqui você pode ver que os tons eles vão mudando até chegar no 13 aqui, que é essa representação. Então, essa representação aqui nos diz que uma bolinha significa 1, duas bolinhas 2, 3, 4, né? Uma barra significa 5, portanto, uma barra e uma bolinha é 6, 7, 8, 9, duas barras 10, e aqui a gente chega no 13, duas barras, 10 mais 3 bolinhas, 13. Então essa é a representação dos selos, tá? Quando você vê o Tzolk'in e vê que tem um número e um símbolo em cima, o símbolo significa o tom. E se você quer saber qual é o selo, você olha aqui do lado e você vai perceber qual é o selo que está associado àquele número. Então, muito bem. Da onde que vem esses 13 tons, né? Esses 13 tons, ele é um número que está decodificado na natureza, assim como os 20
Assim como os 20 selos estão decodificados nos nossos 20 dedos, 10 na mão, 10 no pé, os 13 tons estão decodificados nas 13 principais articulações do corpo humano. Então, a gente tem tornozelo, joelho, quadril, pulso, cotovelo, ombro, e aqui em cima no pescoço, depois o outro ombro, pulso, cotovelo, daí o outro lado do quadril, o joelho e o outro tornozelo. São 13 pontos de articulação no nosso corpo que estão decodificados também na matriz do Tzolk'in através dos 13 tons. Então, cada um dos 13 tons envia uma nota sonora. A gente precisa estar o quê? Atentos para ouvir. Por isso que a melhor forma de entender isso tudo é vivendo dia após dia. Hoje é o selo autoexistente, é o selo 4. O que o selo 4 me pede? Qual que é o tom? Qual que é a mensagem? O que eu sinto? O que eu escuto do selo autoexistente? Para mim ter essas respostas, eu preciso viver um tom autoexistente com presença, meditar sobre isso, para entender, através do meu sistema, né? É muito fácil a gente pegar um conteúdo pronto, eu vim aqui falar para vocês o que é cada tom, e vocês ficar repetindo o que eu falei, né? Só que isso não traz aquele entendimento a nível de alma. A melhor coisa a se fazer é realmente vivenciar isso dia após dia, sentindo o que esse tom quer te dizer. Ok? Então, eu vou trazer uma breve explicação sobre os 13 tons. O tom 1 é o tom do propósito. A gente chama ele de tom magnético. Então ele atrai o propósito. Essa é a pergunta que ele traz. Qual é o meu propósito? O selo 2, o tom 2, desculpa, é o tom lunar. Então no tom lunar eu encontro o meu desafio, porque o tom lunar ele polariza. O que era 1 vira 2. Então eu encontro o meu desafio na dualidade. E é isso que o tom lunar nos pede, para que a gente integre essa dualidade, compreenda essa dualidade. O selo 3, o tom 3, ele fala, é o tom elétrico, é o tom do nosso serviço. Então, à medida que eu compreendo o meu propósito, o meu desafio, eu começo a vislumbrar o meu serviço, a minha forma de contribuir aqui. Quando eu falo serviço, é serviço mesmo. Aquilo que eu faço para os outros, né? O meu servir. O tom 4, desculpa, é o tom autoexistente. Então é o tom da forma. Então você pode imaginar 4 formando realmente um quadrado. Então quando eu falo 4, o tom autoexistente é o tom que define e delimita. Eu consigo imaginar esse selo como se fosse um quadrado caindo sobre algo. Tudo aquilo que fica para fora do quadrado não me diz respeito. Tudo que está dentro do quadrado é o que eu preciso lidar. Então quando eu preciso definir e delimitar algumas coisas na minha vida, eu visualizo esse movimento. Um quadrado, tom autoexistente, definindo o que eu preciso fazer, o que está sob o meu alcance para ser feito ou não. Definir, delimitar, isso sim, isso não, certo? E o dia de hoje, o dia que eu estou gravando essa aula, é um tom autoexistente. Então, consigo sentir essa energia muito forte hoje. Então, a gente chega no tom 5, que é o tom harmônico, e é o tom da radiação. Porque quando eu consigo definir o que eu quero, o que eu sou, eu consigo harmonizar o meu movimento, e a partir do momento que o meu movimento está harmonizado, eu consigo radiar isso. Então, a harmonia, ela se irradia. Uma pessoa em harmonia consegue transmitir harmonia para um grupo de pessoas desarmonizadas. E é por isso que nesse tom a gente consegue reunir recursos. Esse tom é um dia que a gente está buscando essa harmonização em nós com o intuito de reunir recursos para depois a gente conseguir liberar isso, soltar essa harmonização. O tom rítmico. O tom rítmico é o tom 6, ele fala sobre igualdade. Então o tom rítmico para mim era um dos mais desafiadores de eu escutar o que esse tom queria me dizer. Porque ele justamente está conectado, depois a gente vai ver algumas correlações entre os tons, ele está conectado com o tom lunar do desafio. E o ritmo pede o quê? Algumas coisas precisam ser ajustadas.
Então, se eu estou muito em uma área e menos em outra, eu preciso encontrar uma igualdade, ampliando alguma coisa e diminuindo outra para que eu encontre um ritmo, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que algumas coisas precisam ser igualadas na nossa vida, nesse movimento, a gente consegue encontrar o nosso ritmo, né? E é isso que esse tom 6 traz pra gente. E aí a gente tem o tom 7, que é o tom ressonante, que é o tom da harmonização. Então o tom 7, ele se posiciona justamente no meio entre nesse fractal, né? Tá no meio entre o 1 e o 13, e ele traz pra gente a capacidade da gente canalizar informações. Então, no tom ressonante, a gente consegue transmitir informações que a gente recebe do todo, e essas informações elas vão ressoar para os demais. Essa informação ela vai ressoar por todo o movimento da onda encantada. Então é como se a informação que eu recebesse aqui no tom ressonante, eu consigo fazer com que isso ressoe. O que é ressoar? É quando eu faço um barulho aqui, e esse barulho ele chega através de vibração, essa vibração chega até algum outro espaço. Ressoou lá. Então o tom 7, tom ressonante, tem essa força de receber, e o que eu pulso aqui ressoa para todo o movimento. E aí a gente tem o tom 8, que é o tom da integridade, é o tom aqui, três bolinhas e um risco, né, dá 8. E o tom da integridade pede com que a gente nos pergunte se estamos sendo fiéis à nossa verdade, se estamos vivendo aquilo que a gente acredita, porque a gente precisa ser íntegros para conseguir concluir esse movimento. E quando eu falo íntegro, eu falo ser fiel ao que a gente acredita. Simplesmente, se eu acredito em algo e faço algo diferente, eu não estou sendo íntegro comigo mesmo e eu não estou. E com certeza, o resultado desse meu movimento não vai me trazer satisfação. Em algum momento eu deixei de ser íntegro comigo mesmo. Então, o tom galáctico, que é esse o tom 8, ele fala sobre integridade. Está relacionado com o tom da forma e o tom da cooperação. A gente vai ver um pouco depois disso também na próxima aula. Então, ok. Depois eu tenho o tom 9, que é uma barrinha e 4 pontos, da 9, é o tom solar. O tom solar é o tom da intenção. Então, a partir do momento que eu me tornei íntegro comigo mesmo, agora eu posso intencionar. Intencionar é eu decido ir para algum lugar. No momento em que eu senti de ir, eu já estou intencionando, eu já estou pulsando realizar esse meu objetivo. Então, o tom solar é um ótimo dia para a gente se conectar com os nossos pulsos, com as nossas forças e estímulos de tomadas de decisões. É isso que o tom 9 nos fala, né? O tom da intenção e nos convida a intencionar realmente o que a gente quer com o nosso movimento de vida. E aí a gente vai para o tom 10, que é o tom planetário, duas barrinhas, e é o tom da manifestação. Então, nesse tom, no tom da manifestação, eu encontro a oportunidade para botar em ação todo o movimento que eu venho trabalhando, né, nesses últimos tons. Chegou no tom 10, é o tom onde eu consigo manifestar tudo isso, eu consigo colocar na matéria, eu consigo manifestar em ação todo o processo que eu já vinha trabalhando em mim mesmo. O tom planetário, o tom da manifestação, é um dia ótimo para a gente colocar em prática as coisas, é um ótimo dia para a gente realizar as coisas. E aí a gente chega no tom 11. O tom 11 é o tom espectral, o tom da liberação. Então eu gosto de imaginar o tom espectral como se fosse, imagine um movimento de espiral que vai fechando e comprimindo e apertando. O tom espectral é o tom da liberação. Então imagine esse mesmo movimento, só que ao contrário. Ao invés de girar para comprimir, ele vai girando para liberar. Então no tom espectral é um ótimo dia para a gente deixar ir, para a gente liberar, para a gente soltar coisas. E aí a gente entra no tom 12, que é o tom da cooperação, é o tom cristal. E nesse tom a gente está sendo convidado a compartilhar do nosso processo com os demais. Nesse tom a gente está sendo convidado a
contribuir com o processo planetário, né? Sair da nossa perspectiva individual e compartilhar com os outros tudo que a gente tem vivido. Por isso que nesse tom cristal a gente faz Corte de Kings, né? Que é um evento todo tom cristal, todo tom 12 a esse evento de Corte de Kings. É um evento que se autogera, então qualquer pessoa aí pode abrir uma reunião online ou presencial num dia de tom cristal e chamar isso de Corte de Kings. E aí todo mundo vai chegar ali e vai ter a intenção de compartilhar o que está vivendo, compartilhar os seus processos. E aí a gente chega no tom 13, que é o tom da transcendência, é o tom da, da perseverança, porque se a gente chegou até ali, não significa que acabou, só significa que ali a gente vai transcender coisas e a gente vai perseverar, a gente vai continuar nesse processo que é infinito, de evolução. Então no tom 13 a gente tem a oportunidade de integrar tudo que a gente viveu e ir adiante, dar o salto quântico, porque a geometria do número 13 nos permite esse salto além, esse salto para uma nova oitava. Se a gente saltasse quanticamente para uma nova vibração cada momento que a gente completa esse movimento de 13 tons. E como que eu faço para fazer isso? Vivendo dia após dia, como eu falei. Hoje a gente está no tom 4, né, dentro da onda encantada, e é isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão vendo é uma onda encantada, tá? Então a onda encantada é um período de 13 dias. Por que 13 dias? Porque são 13 tons, eu preciso de um dia para cada tom para poder compreender o propósito daquela onda. Então, eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Aqui eu só queria trazer um pouco sobre os tons, para não ficar muita informação. Então, os 13 tons são 13 frequências de som que vêm do centro do universo e eles nos fazem perguntas. Cada um desses 13 tons nos fazem perguntas. E a gente responde elas, as respostas dessas perguntas estão nos selos que vão ocupar essas casinhas. Então, digamos que aqui eu tivesse o selo da águia, a águia magnética. Então, o tom magnético ia me perguntar qual é o meu propósito. E aí eu ia ver que o selo da águia aqui ia responder qual é o meu propósito. Ah, atrair o poder da visão, atrair o poder da mente, atrair o poder da criação. E assim por diante. Qual é o meu desafio? Eu teria o selo do guerreiro, que é o próximo selo da águia, né? Qual é o meu desafio? Ah, meu desafio é usar a minha inteligência para questionar, para ser intrépido e assim por diante. Então vocês podem olhar já para quem conhece a sua própria onda encantada, vocês já podem ir olhando com esse olhar para a tua onda encantada e isso vai dizer muita coisa sobre você, sobre a tua missão, o que você veio fazer aqui. É o que a gente vai falar um pouco mais aprofundado no próximo e último vídeo da jornada. Então, muito bem. Isso é um Kim, tá? Quando você fala Kim, você está usando duas referências, um selo solar e uma frequência galáctica. A união dessas duas coisas forma um Kim. Isso que você está vendo na tela é o selo Sol com o tom autoexistente. Então, o Kim é Sol autoexistente amarelo. É um todo, é um pacote de informação. Ele junta a informação que vem através da luz, a informação que vem através do som e fala. E essa é a energia do dia. Isso é o dia de hoje. Todos, imaginando que hoje fosse Sol autoexistente, todo mundo na Terra, sabendo ou não disso, estaria sendo Sol autoexistente. Tá, mas se todo mundo se alimenta disso, por que tem pessoas que vivem tão bem, em harmonia, e pessoas que vivem, né, dando murro em ponta de faca, apagando incêndio, lutando, guerreando? Porque a pessoa não escolheu ainda se reconectar com esse tempo natural. É a mesma coisa que você tem um manual de como usar a tua vida, de como fluir na tua vida, e você prefere não ler o manual, você prefere só sair, só ir. Vamos vendo o que acontece. Funciona? Óbvio que sim. Com certeza funciona. Mas qual que é a ideia de você ler esse manual, né? É você entender todas as potencialidades do teu dia.
Não é só para você não fazer nada errado. Porque mesmo você fazendo algo errado, entre aspas, porque não tem nada errado, você vai estar cumprindo o que você tinha para cumprir. Então, quando você lê o manual, e o manual não é algo que você vai ler antes de ir para a missão, o Kim é algo que você lê quando você chega na missão, quando você acorda para o teu dia, você lê o Kim, você entende ali, a missão já começou. Você vai entender o que ela quer dizer durante aquilo. Então, você entende algumas potencialidades, você percebe o quanto você pode ser naquele dia. Você percebe que coisas que você nem imaginou estão disponíveis para você naquele dia. E você começa a fluir de uma maneira muito mais harmônica. Se alguma coisa não sai como você estava planejando naquele dia, a energia do Kim já vai te trazer uma segurança, um conforto, porque a partir do Kim a gente tem também o oráculo do destino. E no oráculo do destino a gente tem a informação do nosso Kim análogo, que é como se fosse um amigo energético, o Kim guia, que é como se fosse realmente um guia, uma energia celestial que nos guia, o Kim antípoda, que é como se fosse o nosso desafio, aquela parte nossa que a gente evita olhar, e o Kim oculto é aquela energia que, por a gente não olhar para o nosso Kim antípoda, por a gente não olhar para o que é desafiador para nós, a gente acaba não percebendo uma energia que está oculta em nós e que tem grande potencial para a gente chegar no nosso Kim destino. Então, o oráculo do destino ele nos ajuda muito diariamente a entender quais são as energias do dia. Então, digamos que você acordou hoje e viu que o Kim é terra autoexistente e você viu ali a energia análoga dele. Então, você pode perceber qual é a energia que vai te trazer essa sensação de apoio nesse teu dia. E você pode ver no Kim Guia do dia de hoje qual é o selo que está como guia. Você pode perceber qual é a energia que vai te guiar no dia de hoje. No Kim Antípoda, você pode olhar para ali, ver qual é o selo e ver qual é o desafio do dia. E aí a mesma coisa com o Kim Oculto. Então, diariamente, a gente tem essa informação do oráculo para a gente ir se trabalhando, para a gente ir se tendo respaldo cósmico, galáctico para os nossos movimentos. Ok? Então, isso, o oráculo, é algo que está disponível todo dia e você também pode perceber qual que é o seu Kim, seu oráculo de nascimento, né? No dia que você nasceu, tinha um Kim e tinha um análogo, um guia, um tipo de um oculto. E essas energias, elas servem como oráculo para você até o final da sua existência. Então é muito profundo realmente você estudar o seu oráculo. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Então, isso aqui que eu trouxe para vocês, eu peguei tudo do site, essa imagem, né, perdão, essa imagem que eu trouxe para vocês, eu trouxe do site Tzolk'in. Quando você entra no site Tzolk'in, é isso que você vê. Aqui a gente vê a energia do Kim, que é o selo mais o tom, juntamente com o mantra. O mantra Kim do dia é aqui que está toda a magia. Se você lê esse mantra, esse poeminha, de uma maneira meditativa, pausada, sem tentar entender com a mente, você está se sincronizando com essa energia de uma forma muito potente. Então, a melhor coisa que você pode fazer para entender esse estudo, para começar a realmente se sincronizar com tudo isso, é você acompanhar diariamente. Então, quando você entra no site para ver o Kim do dia, você vai ter essas informações. Kim, aqui em cima a gente tem a data das 13 luas, que tem a ver com o calendário das 13 luas, que eu falei para vocês na segunda aula. Aqui a gente tem a onda encantada que a gente está vivendo, que agora quando eu estou gravando não é a mesma já mudou. E o oráculo do destino, né? Então, ok, como se sincronizar? Abre o Tzolk'in, vem aqui, lê o poema de uma maneira pausada, sentindo cada frase, sem tentar entender, só lê e solta, não fica pensando sobre isso. E aí você vem, vê o oráculo do destino, vê a energia de apoio, guia, o desafio do dia, o que está oculto no dia. E aí você vê a onda encantada do momento, a gente consegue entender, porque a onda encantada do momento, por mais que aqui a gente está no Kim 12, o Mano Cristal, que seria esse aqui na onda encantada, toda a energia da onda encantada ainda está ativa em nós, ainda estamos vibrando nesse todo. Lembra que eu falei que é um fractal? Isso aqui é um fractal de toda a onda encantada, e a onda encantada
é um fractal de todo o Tzolk'in. Então é um conhecimento que você só consegue acessar realmente sentindo, se sincronizando diariamente com isso. E as percepções vão vindo conforme você vai estudando isso. Então, terceira aula sobre Tzolk'in, sobre como se sincronizar com ele. Eu não falei muito aprofundado sobre cada selo, sobre cada tom, porque a intenção realmente é que você vá sentindo isso tudo. É um modo simples e tranquilo de você, para quem está disposto a isso, né? Se sincronizar diariamente com isso, para quem faz sentido, né? Diariamente, de uma maneira muito simples, leve, para você ir se sincronizando com esse conhecimento que é revolucionário. Parece bobeira, parece besteira, parece que é só mais alguma coisa para eu me autoconhecer, mas na verdade não. Isso vai tão além do que a nossa mente racional pode compreender, somente vivendo e sentindo essas sincronias que você começa a entender quão grande é esse movimento, certo? Muita gratidão por vocês terem acompanhado, para quem está acompanhando, para quem está assistindo. Sendo uma honra para mim poder facilitar esse estudo que faz muito sentido para mim. E eu espero poder estar sendo contribuição na jornada de vocês. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer comentário, coisas que vocês queiram compartilhar, percepções que vocês tenham sobre isso, por favor, compartilhem no grupo também. E em breve eu volto com a próxima aula. Tá bom? Gratidão, em Lakesh. Até breve.